de muitas brasileiras desistirem do alemão. Tem brasileira aqui na Alemanha que jura que o problema é o nível de alemão. Gramática é impossível, minha pronúncia é horrível, minha cabeça não nasceu para isso. Mas às vezes a língua alemã ela nem entrou na história ainda, porque tem coisas que antecedem a própria fala e você não está prestando atenção. Não é só questão de vocabulário ou nível de alemão. Então, se você sente que tem coisas te puxando para trás, que você não consegue perceber, eu vou te mostrar isso hoje. E quando você percebe o que é, fica difícil você fingir que não viu. Então, a partir de agora, eu vou te mostrar 10 emoções traiçoeiras que estão sabotando teu alemão. E a primeira emoção traiçoeira que está sabotando teu alemão é o medo de fracassar, fantasiado de prudência. Então você interpreta como algo positivo, você está sendo prudente, só que na verdade esse medo de fracassar está te colocando para trás. Então imagine só a cena. Você entra no dentista para fazer uma limpeza e tem aquele formulário grande para você preencher. Você pega o formulário, sua mão já começa a suar, você começa a ficar nervosa e aí você já pede ajuda antes de tentar. Liga para alguém ou vai com alguém e já começa a perguntar o que é que você tem que preencher. Preenche aqui para mim e você nem tentou ainda. E o que é que aconteceu nesse momento? Você pensa o seguinte, cara, eu estou sendo prudente, é uma situação séria que eu não posso errar no preenchimento disso aqui, então eu estou sendo prudente. O meu medo ele está me protegendo e eu estou passando para alguém com mais conhecimento, enfim, que sabe o idioma, preencher para eu não ter algum problema aqui no atendimento, colocar alguma informação errada. Só que o problema que aconteceu aqui. O teu medo te bloqueou, você sequer tentou, porque o medo, ele exagerou o risco. Você poderia continuar tentando entender, e aí você preenche ali de lápis primeiro e depois pede para alguém corrigir. Ou você fala para a pessoa, ó, eu quero preencher essa opção aqui, que é o que eu acho que é correto, de fato faz sentido, etc. E você usa a oportunidade para ganhar a independência, né? O que é que você nesse momento deveria fazer? Cara, eu não vou prometer perfeição. De fato, eu não entendo tudo que está aqui, mas eu prometo passo. Eu prometo iniciativa. E aí, o que você pode falar em alemão para você mesmo, a gente vai aproveitar para falar dessas 10 emoções traiçoeiras, enquanto a gente também aprende alemão. O que é que você pode falar de positivo para você? Ich probier's. Né? Eu vou tentar. Fehler gehören dazu. Então, erros fazem parte. Erros fazem parte disso aí. Então, fracasso geralmente é exceção, não é regra. Quando você tenta várias vezes, etc., em vários momentos vai dar certo, você vai entender mesmo aos trancos e barrancos e você vai, naquele processo ali, evoluir. Então você não pode pensar, nossa, se eu tentar em 100% das vezes, vai dar problema. Na verdade, não. O problema é, se você nunca tenta, aí você acostuma. Então nunca tentar vira regra. Isso vai te causar um problema. Beleza? Então a primeira emoção traiçoeira aqui é o medo de fracassar, que você acha que é uma prudência, mas na verdade não é. Bora para a segunda emoção traiçoeira, que está ferrando o seu aprendizado de alemão? Desânimo com cara de verdade absoluta. O que é desânimo com cara de verdade absoluta? Muitas vezes a gente ou está numa academia, ou está correndo, praticando algum exercício, ou mesmo estudando, e aí quando bate aquele primeiro cansaço, você já desiste. O lance tem pesquisa sobre isso. Quando bate aquele primeiro cansaço, você tem muito mais energia ainda. Tem até um livro de um americano sobre isso, um cara super resistente, que corre pra caramba, etc. Esqueci o título do livro, mas ele ficou muito famoso de uns anos pra cá, porque é um cara que ele entendeu isso. Então assim, tá sentindo dor, mas ele vai, porque o cérebro, existe uma proteção no cérebro para você parar, né, no primeiro aviso ali de desconforto, de dor. Só que você consegue muito mais. Isso era importante pra gente lá na savana africana, quando a gente de fato precisava economizar energia. No mundo de hoje não. Você não está correndo no meio do mato ali para caçar um bicho com o risco de uma cobra te morder ou um leão te comer viva ou vivo. A gente está vivendo em outra realidade. Então você pode muito bem, quando vier um sintoma de dor, de cansaço, você fala, cara, eu ainda vou mais um pouco.
porque eu preciso, isso aqui vai transformar a minha vida. Então, essa segunda emoção traiçoeira é um desânimo que você sente com cara de verdade absoluta. Você fala, pô, esse desânimo é real, eu preciso me identificar com ele, eu preciso parar aqui, eu preciso desistir. Olha só a cena. Seu olho está ardendo, sua mente está de fato cansada, só que ela está cansada por quê? Você ficou com 1 hora com a cara no celular ali, ó, scrollando, vendo videozinho no celular. Claro que você está com a mente cansada, está com os olhos ardendo, e aí você jura o seguinte: hoje não dá para estudar alemão. De fato não dá. O lance é o seguinte: esse desânimo que você está, esse cansaço, ele é um clima, é algo ali do momento, porque você está fazendo escolhas ruins para sua vida. Só que mesmo com esse cansaço, esse clima, ele não manda em você. Você ainda pode decidir estudar um pouquinho, nem que seja 5 minutos. E a frase alemã que você vai falar para resolver isso é isso aqui, ó. Nur 5 Minuten, dann Pause. Então, nur 5 Minuten, então só 5 minutos. E aí, e então, pausa. Essa frase aqui, ela vai te colocar no eixo. Por quê? Porque você ter constância é algo muito mais simples do que você imagina. Você coloca um timer ali de 5 minutinhos, 10 minutos, contagem regressiva, e você faz aquilo que tem que ser feito. Entende? Você não pode simplesmente acreditar nessa emoção, por isso que eu chamo de emoção traiçoeira, de falar, eu tô cansada, amanhã eu volto. Não, você vai fazer mesmo cansada. Até porque o seu cansaço não é só do trabalho que você executou durante o dia. Tem a ver com essa cara que você está no celular o tempo todo, que está consumindo sua energia. Terceira emoção traiçoeira. A raiva que manda jogar o caderno fora. Essa emoção é muito traiçoeira e tem muita gente que já desistiu de aprender alemão por causa disso aqui. Você vai perceber que foi uma bobeira que a pessoa cometeu. A pessoa ela vai para o médico. O médico sequer olha nos olhos no atendimento, fica com a cara olhando para a tela do computador, conversa com a pessoa ali, ela não consegue entender o médico direito, não consegue falar o que está sentindo de uma maneira que o médico vai entender de fato que aquilo é grave, que aquilo é importante, tem que ser resolvido. A pessoa fica nervosa, o rosto esquenta, ela fica com raiva, o atendimento médico é seco, ela não conseguiu entender o que o médico falou, o médico deu um papel, falou algumas coisas, ela falou, meu Deus, o que é que eu vou fazer com esse papel aqui? Como é que eu vou tomar esse medicamento? Será que serve para o que eu estou precisando? Porque sequer ele me entendeu. E aí você fica com raiva daquilo que você viveu lá com esse médico, e aí você simplesmente desiste e sente vontade de voltar para o Brasil, porque você, inclusive, pega o atendimento daquele médico e diz que todo alemão é frio. A sua cabeça ela generaliza. Ela fala assim, puta que pariu, que povo frio, nem olhou nos meus olhos e nem me atendeu direito, eu tô com um problema sério, filho de uma égua que não me ajudou e não sei o que e tal. E aí essa raiva, você chega em casa, joga caderno fora, fica puta querendo voltar pro Brasil e chora e desiste de aprender alemão por causa de uma emoção traiçoeira, que é uma raiva que você sentiu. Não é que a situação não foi negativa, foi uma situação negativa, mas você não pode generalizar. Você não pode achar que todo alemão ou todo médico alemão é seco e vai te tratar com indiferença. Você não pode acreditar que se você não entendeu ele e que não tem solução com o nível de alemão que você tem. Tem solução. Inclusive tem frases que você pode usar em momentos assim, que são frases de controle. Frases que você pode pedir para a pessoa repetir, para a pessoa falar mais devagar. Só que você não tem esse arsenal, não tem essa clareza de como conduzir sua vida na Alemanha e você fica vítima das suas emoções, desistindo dos seus sonhos, gente que tem muito menos competência que você tomando seu lugar no trabalho e assim por diante, porque você está sendo vítima de emoções traiçoeiras. Eu estou na terceira emoção, traiçoeira, a gente vai para a quarta daqui a pouco, mas a que vai te ajudar na terceira emoção é essa frase alemã aqui. Então a gente vai aproveitar também para aprender alemão. Então, tá com raiva? Não tem problema, a emoção, você sentiu aquela emoção, não tem problema. Só que o que você vai fazer depois é que é importante. Lass mich kurz durchatmen. Ou seja, ó, deixa eu respirar um pouquinho aqui. Lass mich kurz durchatmen. Então deixa eu respirar um pouco
Ich versuch's nochmal. Então eu vou tentar de novo. Que é ou voltar em outro médico, ou mesmo naquela situação ali você não vai aceitar sair dali sem entender o diagnóstico. Acabou. Você vai perguntar várias vezes, não entendi, me explique de uma maneira mais simples. Por quê? Porque você não pode pegar uma situação dessa, generalizar, pegar a raiva que você está sentindo, se identificar completamente com essa raiva, a raiva te dominar e por causa da raiva você toma decisões precipitadas. Você chega a comprar até passagem para o Brasil para voltar. Por quê? Você está confundindo hematoma com fratura. O que é isso? Você está confundindo uma situação que de fato é negativa, mas você está amplificando isso aí a ponto de tomar decisões precipitadas. Então, a terceira emoção traiçoeira é essa raiva aí. Você, em momentos assim, respira, relaxa e não decida nada importante. Quarta emoção traiçoeira, autocrítica que você tem que está ferrando o seu aprendizado. Que autocrítica é essa? Você passa por uma situação dessa do médico, ou mesmo no atendimento simples numa loja, onde você vai trocar a saia que você comprou, e aí você não consegue resolver, fica nervosa, não consegue entender direito, e aí seu pensamento é, nossa, sou péssima mesmo, não consigo aprender esse idioma, sou muito burra para esse idioma, e aí você pega o chicote e começa a se bater, e se colocar para baixo dizendo que você é péssima. Só que você tá com uma falta de clareza, porque você acha que é incapacidade sua. Eu não sou capaz, eu não tenho jeito para isso, etc. E aí você pega o perfeccionismo e amplia ele, né? Nossa, não tá saindo nada aqui, não saiu direito, então eu não presto, eu estudo tanto e não tô aprendendo. O lance é o seguinte, você está em fase de aprendizado. E é claro que você também precisa refletir sobre como é que você está estudando. Não adianta nada você se esforçar, não adianta nada você fazer sua parte, mas como você está fazendo não é eficiente. Você não vai ter resultado porque você está executando de uma maneira errada. Ravili, me dá um exemplo do que é executar de uma maneira errada. É assim, ó. Imagine só que seu objetivo é falar com mais confiança no dia a dia. É você ter autonomia para resolver coisa em loja, resolver coisa no médico, resolver coisa da escola do filho, resolver coisa do seu visto. Vai você, no trabalho, ter mais autonomia e mostrar, de fato, o conhecimento que você já tem em português. Você consegue mostrar cada vez mais em alemão. Então, você tem objetivos com o idioma. O seu objetivo não é mais passar em prova de proficiência. Você já entendeu que passar em prova de proficiência só é importante para você mostrar em algum local que exige isso. A faculdade está exigindo certificado, o setor estrangeiro está te exigindo certificado, e aí você entendeu que estudar só para a prova não te traz autonomia no dia a dia, porque o que você estuda para passar na prova não é aquilo que você vai usar no dia a dia. Já percebeu quando você está estudando para a prova, você fica lendo coisa de uns poetas alemães, ou coisa de ciência, e no dia a dia você não vai conversar sobre esses poetas alemães? E você não vai ficar falando sobre ciência, sobre planta de não sei de onde, sobre a baleia de não sei de quê. No dia a dia você está resolvendo outras coisas. Então aí, quando você está estudando para a prova, você não está estudando alemão prático. Você não está estudando alemão informal, expressões que estão na boca do povo. E aí você não consegue fazer amizade de direito, você não consegue se sentir integrada porque você está estudando de uma forma ou um tipo de vocabulário, um tipo de treino que não é o treino que vai te dar autonomia. E aí, quando você se critica e fala assim, eu sou péssima, você não é péssima. Se você olhar para a história da sua vida, olha as coisas que você já conquistou. Olha para trás, o quanto as coisas que você já conseguiu executar. O quanto você está à frente de muita gente da sua família, você foi pioneiro em muita coisa. Você foi a primeira que deu a cara a tapa e veio em busca de uma vida melhor no exterior. Enquanto as pessoas estão lá, no mesmo mundo, com as mesmas pessoas, você está aqui se desafiando, aprendendo coisas novas, outras formas de enxergar o mundo, a vida. Você sabe que você é forte, só que você está se deixando levar por emoção traiçoeira. E é essa quarta emoção traiçoeira aqui, que é essa autocrítica.
E essa autocrítica sem clareza. Por que sem clareza? Porque você coloca toda a culpa em você e você nunca questiona o sistema. Nunca é: como eu estou fazendo aqui? Eu estou me esforçando tanto, estou correndo atrás e não está tendo o resultado que eu espero. Será que isso aqui não é o sistema? Não é como eu estou executando? Não é como estão me ensinando? Estão pedindo para eu fazer isso aqui, mas o resultado não é o que eu estou precisando. E aí? É por isso que tem um negócio chamado de metodologia. Metodologia, quando eu era novo, eu não conseguia entender. O que é metodologia? O que é metodologia? Método científico, parará, pororô. É uma coisa muito simples. É como você vai fazer um negócio. Imagine só que você tem que fazer um bolo. Você vai fazer um bolo. E aí eu vou te dar uma receita toda errada. Tem ali os ingredientes do bolo, mas você vai executar de uma forma que não vai sair um bolo. Vai queimar, vai dar merda. O tempo tá errado, o lance lá do, né, o fermento, nem tem fermento, não sei o que. Vai sair um bolo horrível. Você fala assim: rapaz, que bolo merda é esse aqui? Eu sou ruim demais para cozinhar, né? Não é que você é ruim, a receita foi ruim. Então o método foi ruim. Agora você pega uma receitinha toda, porra, show de bola, segue a risca a receita, o bolo fica lindo, maravilhoso, fenomenal, gostoso, bonito. Por quê? Porque o método, a receita, ela te ajudou a chegar no objetivo final. Então, é importante você ter essa clareza de não ficar colocando eternamente a culpa em você. Claro que você tem a responsabilidade de se dedicar, mas olha só, quando você tem um método eficiente, você pode se dedicar menos tempo e você vai ter muito mais resultado do que alguém que se dedica várias horas para usando um método que não funciona. Usando um método que não funciona. Então, assim, uma pessoa mediana, ela consegue falar alemão com confiança muito mais rápido se usar o método correto para isso, do que alguém muito inteligente usando um método errado. E eu vejo isso acontecer com bastante frequência. Então, para esse momento em que você tem essa autocrítica, é importante você trazer clareza. Ich lerne noch. Eu ainda estou aprendendo. Ich komme da noch rein. O que é isso aqui? Eu chego lá. Né? Ich lerne noch. Ich komme da noch rein. Ou seja, eu ainda chego lá. Você sabe, você tem essa clareza de que você vai pegar, você vai aprender novos métodos, você vai entender, vai testar novas coisas para, de fato, verificar se o problema é você ou se era o método que você está usando. Se você quiser testar um novo método para falar com confiança no dia a dia, tem uma aula sobre isso no link da minha bio que eu te mostro o método ADD. Né? Todo o passo a passo que eu segui, que, enfim, várias pessoas seguem para falar alemão com confiança no dia a dia. Se você tiver interesse, clica no link da bio ou aqui na descrição do vídeo, você vai ter também esse link. E aí o que acontece? Aprender alemão só exige que você continue, mesmo com erros, mas usando o método correto. Qual é a quinta emoção traiçoeira? São 10 no total. A quinta emoção traiçoeira que eu anotei para vocês aqui é euforia com cara de atalho. É claro que o ser humano odeia perder tempo. O nosso cérebro ele é programado para economizar energia e para evitar esforço. É uma programação do cérebro. Você precisa entender que é difícil, de que de fato não é bonito. Não é bonito sentar e estudar, não é divertido. A gente sabe que não é divertido, não é bonito. Exige esforço, exige você priorizar isso. Então você tem que trazer de novo a clareza de que não é bonito, só que tem que ser feito. E aí o que acontece? Muita gente, ela vive pulando de curso em curso porque ela quer a dopamina, ela quer aquela euforia inicial. Quando você compra um objeto novo, você compra um celular novo, você compra uma caixinha de som nova, você compra um aparelho novo para cozinhar, uma coisa nova para sua cozinha, você compra uma mesa nova, o que for. O ser humano adora novidade, adora comprar. É normal. Quando você compra um curso novo, você sempre tem aquela frase na sua cabeça, né? Agora vai. Agora vai. Ou então você tira a responsabilidade de você, que você tem, e fica jogando no professor. Quantas vezes eu ouço assim, direto eu ouço isso. Ravilha, eu já tentei de tudo,
mas eu tô apostando em você. Aí eu falo assim, não, por que você não aposta em você? Aposta em você. Tem método, tem estrutura, tem suporte, tem tudo. Você vai ter o que você precisa, mas aposte em você. Não fique em busca de um salvador, porque é você que tem que se salvar. Vai ter material, vai ter estrutura, vai tirar dúvida, você vai ter tudo que você precisa. Agora, quem tem que sentar na cadeira é você. Quem tem que priorizar um tempo é você. Quem tem que andar nesse caminho é você. É um caminho menos tortuoso, é um caminho que não tem cobra, não tem leão que vai te engolir, e é um caminho que já está mais livre para você passar? É. Mas quem vai ter que andar é você. Então, cuidado com essa euforia inicial de compra um curso e aí instala aplicativo, não sei o quê, aí fica pulando, aí não tem um plano. Não tem um plano para se organizar. O curso já te oferece até um plano, mas você sequer começa. Você começa a fazer as primeiras aulas e não chega nem no plano do curso. 2 semaninhas você morre na praia. O curso fica lá, pegando teia de aranha, porque você não planejou as suas emoções, você não planejou sua rotina. Você incluiu uma coisa nova que é estudar, que exige disciplina, exige esforço, exige dedicação, só que você não entendeu o seguinte, cara, entrou uma coisa nova. Essa coisa nova não é divertida pra mim. Não é ver filme, não é comer chocolate. Não é uma coisa que você vai fazer sem esforço. É algo que vai exigir dedicação. E aí você mantém tudo igual, tenta encaixar o alemão ali como pode, faz na euforia durante alguns dias, aí vem um imprevistozinho. Imprevisto sempre tem imprevisto na nossa rotina, na nossa vida. Vem um imprevistozinho ali, a primeira coisa que você tira do dia é o alemão. Todo o resto fica. Mexer no celular, ver besteira, comer besteira, tudo fica. Dormir tarde, igual um zumbi, tudo fica. Primeira coisa que você tira, o estudo de alemão. Aí você tira e aí vem a ilusão, você fala o seguinte pra você mesma: puta que pariu, como é que se estuda num barulho desse? Como é que se dedica? Eu tô aqui me esforçando tanto, mas olha só, hoje já veio um imprevisto. Já teve esse problema, como é que eu vou fazer acontecer? E sempre tem um problema, porque você está sendo vítima de emoções traiçoeiras, de crenças limitantes, pensamento de escassez. E repetindo o mesmo padrão, entra ano, sai ano. Começa quando está empolgada, depois para. Fica com raiva e aí com essa raiva toma decisões. E adora, porque a raiva ajuda você a decidir, né? Você está com raiva ali, você aí toma decisões erradas, etc. Então, nesse caso aqui, você tem que tomar cuidado com essa empolgação, porque empolgação sem um mapa, e eu não falo nem um mapa do que você tem que estudar não, porque se o curso que você comprou for bom, ele vai te entregar um cronograma, ele vai te entregar um mapa. Agora, o que eu falo aqui é empolgação sem uma clareza de quando você vai estudar, como é que você vai incluir isso na sua rotina e de você fazer acontecer mesmo quando o imprevisto surgir, porque ele vai surgir. E aí você tem que ter essa clareza. Vai rolar imprevisto, só que eu não posso parar. Eu sei o que eu estou fazendo, os próximos 3 meses, 4 meses, 6 meses é uma prioridade, porque eu sei que eu vou ganhar mais depois disso, eu vou me sentir melhor, mais valorizada, com autoestima melhor, com mais autonomia, não vou ouvir desaforo de ninguém, vou olhar nos olhos para falar, e aí você não vai abandonar depois de 2 semanas. E a frase alemã aqui, para você trazer, né, para si essa fortaleza essa clareza Schritt für Schritt, ou seja, passo a passo. Erst planen, dann machen. Então, primeiro é planejar, depois fazer. Não sai fazendo na doida não, porque senão você vai cansar. Então, quem corre sem rota só vai chegar cansado, e quando você cansa, você para. Sexta emoção traiçoeira: procrastinação. E ontem eu ouvi uma frase que, meu Deus do céu, minha mente explodiu. Olha só, deixa eu ver se eu acho essa frase aqui. Não, eu tirei ela daqui. Mas eu vou te falar que frase é essa. Olha só que interessante.
A tua procrastinação... Presta atenção aqui todo mundo. A tua procrastinação é o motivo de alívio de alguém. Quando você deixa de fazer o que tem que ser feito, uma outra pessoa avança e toma o seu lugar. Isso é muito comum em ambiente de trabalho. Você tem um excelente nível de inteligência, você é uma pessoa esperta. Só que você vive procrastinando, empurrando com a barriga. E tem alguém, às vezes essa pessoa está do seu lado, fingindo que é sua amiga. E ela ama que você está empurrando com a barriga. Por quê? Porque a sua procrastinação é o motivo de alívio dessa pessoa. Porque ela sabe, se você correr atrás, se você de fato executar, né, se esforçar para executar aquilo que para fazer aquilo que precisa ser feito, você vai avançar. E isso vai fazer ela se sentir mal. Porque o ser humano, ele até é gente boa. Só que o ser humano, ele até quer te ver bem, mas nunca melhor que ele. Já ouviu falar disso? No geral, as pessoas querem teu bem. Tirando psicopata, narcisista e tal, uma pessoa ali mentalmente saudável quer te ver bem. Mas nunca melhor do que elas. E quando você empurra com a barriga, você está deixando de aproveitar o seu potencial. E aí uma outra pessoa, menos inteligente, com menos conhecimento, menos capaz do que você. Porque eventualmente você tem um QI acima da média e você nem sabe. E aí uma outra pessoa avança e toma o seu lugar. Porque você está empurrando com a barriga, você está vivendo anestesiado. Quando você poderia fazer muito mais. E aí você chega em casa, cobertor, sériezinha, comida ultra palatável. Eu mereço. Só que o conforto de agora gera um custo depois. E a frase alemã é essa aqui, ó. Ich fange jetzt an. O que é isso aqui? Vou começar agora. Porque se você continua empurrando hoje, você vai entulhando amanhã. E sua mente, ela fica o tempo todo nessa pira de, nossa, sempre, né, sob pressão. Unter Druck. Sempre sob pressão, porque preciso fazer, preciso executar. Porque você sabe que se você fizer, você vai atingir o resultado. Mas você está só empurrando com a barriga. Sétima emoção traiçoeira. Comparação que você faz. Então, você tem uma colega, uma conhecida, que chegou há 6 meses na Alemanha e já está voando no idioma. Não é que ela está falando tudo perfeito, não, que não tem como você falar tudo perfeito. A gente não fala tudo perfeito em português, nem o alemão fala tudo perfeito em alemão. Né? Quiçá um estrangeiro. Não tem a ver com perfeição, mas ela está voando no sentido de, em 6 meses, ela ganhou uma autonomia que, meu Deus do céu, pegou um método ali que funciona e foi para cima. Toma. E aí você murchou, porque você começou a se comparar. Só que, se você for olhar a vida dela e a sua, ela tem mais tempo para se dedicar. Ela não tem família, você tem. Essa pessoa, ela veio de uma família muito bem estruturada, que deu para ela uma segurança emocional absurda. Você veio de um bairro simples, uma família toda desestruturada, você sofreu coisas horríveis na sua infância. E viu coisas horríveis na sua infância. Então, seu emocional é todo abalado. E ela tem mais tempo. E ela ainda, por cima disso, está usando um método diferente do seu. O método que ela está usando é o método ADD, que funciona muito melhor. Só que aí você começa a se comparar. Se você tem a malandragem de se comparar, até certo ponto a comparação é positiva,
para algumas pessoas. Para quem, por exemplo, pega a comparação como um combustível. E tem gente que consegue fazer isso. Ela olha e fala: se essa pessoa pode, por que não eu? Eu consigo fazer isso. Tem gente, por outro lado, que vai se comparar e vai se colocar para baixo. Vou dar já uma frase em alemão agora, mas tem algumas perguntas aqui que eu não estou conseguindo ler porque eu estou focado. Ravilho, o seu método serve para outro idioma? Exatamente, o método ele serve para você entender como estudar qualquer idioma. Entendeu? Serve para você entender como estudar qualquer idioma. Só que, obviamente, o meu método é focado no idioma alemão. Mas se você entender como é que meu método funciona, você pode aplicar para qualquer idioma. Na aula da Bio, né, você consegue ter uma aula sobre isso, onde eu explico. Aí você consegue pegar aquelas estratégias da aula, que está na Bio, para aplicar para qualquer outro idioma. Deixa eu ver aqui, a Selma. Eu fiz um plano de fazer um curso de auxiliar de enfermagem ano passado. Comecei e terminei. Tive que estudar muitas horas por dia em paralelo, fazendo prático de 6 meses. Agora tenho que adquirir o certificado B2. Qual a diferença? Me dá uma dica, pois vou ter que trabalhar na área em paralelo. Selma, de fato, eu não entendi exatamente qual dica você precisa. Você falou que tem que ter um certificado B2? Aí você tem que estudar para a prova agora do B2. Não sei se você falou alguma coisa antes que eu não vi, mas então, no 7 aqui, você vai falar isso aqui, ó. Jeder fängt irgendwo an. O que é isso aqui? Todo mundo começa de algum lugar. Todo mundo começa de algum lugar. Jeder, tradução livre, né? Óbvio, mantendo o sentido. Jeder fängt irgendwo an. Todo mundo começa de algum lugar. Olha só que frase legal, né? Que eu separei para você aqui. Comparação, quando você compara, isso é uma lupa nos seus defeitos. Você mete uma lupa para ampliar seus defeitos. E você acaba desfocando as suas vitórias. Então, comparação é lupa nos defeitos e desfoque nas vitórias. Oitava emoção traiçoeira. Medo de crítica. E ali é aquele síndico interno, né? Puta que pariu, meu Deus do céu, eu tô com medo. Medo de crítica o tempo inteiro. Você começa a trabalhar numa loja alemã, e aí, pro primeiro atendimento ali, você já treme na base e já chama a sua colega alemã para fazer esse atendimento, porque você tá com medo do cliente. É muito importante você dar cara a tapa. Eu gosto muito de pensar assim, em cenários catastróficos. Assim. Eu penso assim, o que de pior pode acontecer? Eu tô em tal situação, eu preciso decidir. O que é que de pior pode acontecer? Geralmente, se eu não tenho risco de morte, eu faço. Ah, eu não vou morrer. Tem risco de eu morrer? Tem. Não, não vou fazer não. Eu vou morrer aqui? Não, não vou. Vai ser só passar vergonha, sei lá o que. Foda-se, eu vou fazer. Vou fazer. Porque até questão de vergonha é algo super relativo. O que é passar vergonha? Entende? Então, muita coisa na vida que eu faço, eu penso assim. Tem gente, por exemplo, que tem pânico de dar a cara na internet, né? Tô fazendo a live aqui, ó, conversando. Aí depois eu vou postar essa live, outras pessoas vão assistir essa live. Pode ter alguém que vem encher o saco. E aí, né, para algumas pessoas isso pode ser muito desafiador, né? Tem medo de crítica, tem medo de hater, tem medo disso, medo daquilo. É chato? É. Só que é o preço que quem trabalha com a internet paga. E aí o que é que aí você tem como é que você vai refletir sobre isso? Ah, o que é que, poxa, eu quero postar na internet, mas eu tenho vergonha, eu isso, eu aquilo, tá, o que é que de pior pode acontecer? Ah, alguém não gostar do que eu falei. Ué, mas você tem que falar alguma coisa para agradar ou você tem que falar aquilo você tem que falar aquilo que você acredita? Ah, e se alguém comentar um hater e não sei o que, problema. Existe, sempre vai existir. Por quê? As pessoas odeiam você fazendo algo de bom.
para os outros, algo de bom para você. Muita gente não gosta. E aí, foca em quem gosta. A maioria gosta, essa é a boa notícia. A maioria tem gratidão, a maioria gosta do que você está fazendo. A maioria se identifica com você porque está te seguindo, está te ouvindo, etc. E uma minoria só consome tudo que você posta, consome tudo que você faz. E fica ali tentando buscar algum errinho para fazer alguma criticazinha, porque essa pessoa ela não consegue fazer algo de positivo para a vida dela. Então ela precisa ficar toda hora acompanhando o outro e jogando ódio ali, torcendo para que algo dê errado na vida do outro e tal, não construindo nada para si. Eu acho engraçado. Antes essa galera, elas me incomodavam. Hoje em dia eu acho engraçado. Eu falo, meu Deus do céu, que besteira. Mas vamos lá, olha só que interessante isso aqui. Quando você tem medo de crítica, você deixa de fazer o que precisa ser feito. Mas um termômetro que eu vou colocar para você, se fizer sentido para você, você faz, é esse. Cara, se não atenta contra a minha vida, eu vou fazer, não tô nem aí. E nesse processo aqui eu vou crescendo, eu vou amadurecendo. Eu passo por um desafio aqui que me fez tremer na base, me fez suar, mas emocionalmente eu passei por aquilo uma vez, eu vi que não aconteceu nada de tão grave assim. Significa que a chance de você executar outra vez é muito maior do que a pessoa que desistiu. Porque quem desistiu, ela aprendeu a desistir. E o cérebro, ele aprende não só na execução, mas também na omissão. Quanto mais você omite e deixa de fazer, o seu cérebro deixa de fazer. Você deixa de fazer. Quanto mais você faz, mesmo sem vontade, mesmo com medo, o seu cérebro, ele tende a fazer porque ele não viu um grande perigo. Tem gente que tem, por exemplo, é uma pessoa antissocial. Ela tem pânico de gente e tal. Vai no mercado meia-noite, não sai final de semana. Vai, se for na academia, só vai em horário que não tem quase ninguém, porque ela tem pânico de gente. Só que aí, essa pessoa, quando ela começa a fazer uma terapia, TCC, e começa a se expor gradativamente, ela dá um bom dia ali para alguém que passou ali, o vizinho, sei lá quem, um porteiro. Ela dá um bom dia, morrendo de medo. Aí vê que a pessoa respondeu de volta e não teve nenhuma ameaça. E gradativamente ela vai se expondo e percebe que não tem ninguém querendo bater nela, não tem ninguém julgando ela, olhando para ela. Ela tem aquela coisa, né? Tá todo mundo me olhando. Aí na terapia ela aprendeu, cara, então olha para geral aí, vê se tá todo mundo te olhando mesmo. Ela olha, não tem ninguém me olhando. Pois é, tu não é tão importante assim não, minha filha. Ninguém tá nem aí. E aí você, né, a pessoa vai aprendendo a entender que ela não é tão importante assim, como ela acha que é. E quando você estiver nesse atendimento, se alguém pedir para chamar uma outra pessoa, ou for mal educada com você, você pode falar isso aqui, ó. Ich spreche gut genug, Sie zu bedienen. Eu falo bem o suficiente para te atender. Mas, claro, isso aqui é uma frase mais direta que você vai usar se a pessoa te tratar ali de uma forma seca e pedir para chamar outra pessoa, você pode se impor ali tranquilamente, beleza? Você não precisa ser perfeita para falar uma frase dessa. Só precisa treinar um pouquinho de pronúncia e memorizar ali frase. É muito importante também, assim, evita ficar aprendendo palavras isoladas, isso não vai te ajudar. Aprende frases ali que funcionam como ferramentas para sua autonomia. Nona emoção traiçoeira. Essa nona emoção traiçoeira ela é muito massa, velho. Caramba. Ela é muito massa. Olha só. A nona emoção traiçoeira é você se sentindo incapaz. É uma incapacidade imaginária. Você fala assim, eu não consigo isso aí, eu não consigo isso aí. E olha só que interessante. Imagine só que você está no começo da sua jornada com o idioma, você começa a aprender, está usando um método que não funciona muito bem, estuda gramática pra caramba, não está entendendo direito a gramática, a professora falando em alemão ali e tal. Você está ali aos trancos e barrancos tentando desenvolver. Só que você continua, mesmo assim. Você vai pegando vídeos na internet, tentando entender. Daqui a pouco você assiste a aula na minha bio aqui
e entende o método ADD, como é que funciona, e você começa a ter uma clareza maior em relação ao estudo de alemão, e você começa a fazer escolhas mais eficientes para o seu aprendizado, né? Oi, Selma, dou sim. Dá uma olhadinha na aula na bio que você vai ter todos os detalhezinhos, né, sobre tudo, sobre níveis de alemão, métodos. Assiste a aula ali, que está no bio, é o meu perfil no Instagram, né? Tem uma aula completinha. Pode ir para lá. Se quiser até sair da live e ir para lá você vai ser show para você. Vai te dar clareza. Mas vamos lá. E aí, beleza, você aos trancos e barrancos começa a desenvolver. E aí você percebe que começa a dar certo, né? Depois de 6 meses, 1 ano ali, você começa a encontrar formas de aprender que dão certo. Aí você conhece alguém que começa a jornada de aprendizado. E essa pessoa começa, puta que pariu, eu não nasci para isso, tu é doido, é coisa demais, é difícil demais, etc. E você que já aprendeu, através de erros e acertos, aprendeu muita coisa, você olha para aquela pessoa e fala assim, ô fulano, olha só, eu sei que você tá com essas dúvidas aí e tal, mas isso não é tão grande como parece não. Você tá colocando, né, tá criando um monstro mental, tá colocando que você é incapaz, só que isso aí que você está passando agora, eu já passei por isso, é pequeno em relação ao que está por vir. Por quê? Porque você, já no nível ali de maturidade maior em relação ao aprendizado de alemão, está enfrentando outros desafios maiores. Então a pessoa está enfrentando a primeira montanha, essa montanha você já escalou, viu que não doeu tanto assim, você agora está escalando a outra montanha com o dobro do tamanho e de dificuldade também e tal. E aí você chega para essa pessoa e fala, velho, essa primeira montanha aqui não é tão difícil quanto parece. Não é tão difícil quanto parece. Bata na mesa, faça acontecer, e aí você, gente boa, mostra ali um caminho para a pessoa, segue isso aqui, ó. Vai ser mais fácil para você e tal. Então, assim, cuidado porque o nosso cérebro, ele tende a superdimensionar, a tornar muito grande o desconhecido. Só que olha que interessante, teve uma vez que eu vi um videozinho curto no Instagram, em que era uma pessoa subindo, era tipo um desenho, né? Uma pessoa subindo a escada, aquela escada assim, né? Aquela escada bem vertical mesmo, como se eu subir para um tanque. A pessoa tá subindo a escada, só que o degrau, cada degrau só aparecia quando a pessoa entrava em ação. Eu falei, puta que forma excelente de representar o que de fato acontece na nossa vida. Porque quando você se empenha em algo novo, começa algo novo, você tem muitas dúvidas, tem muitas inseguranças. Você não conhece aquilo que você está fazendo. E pelo fato de você não conhecer, o caminho não está claro para você. Não está claro, você está cheio de dúvidas, medo, será que eu vou conseguir? Como é que é? E como é que eu consigo tal coisa? Tá tudo, se você continuar andando, tá tudo lá. Mas você fica na paranoia de, e como é que vai ser? Eu tenho essa dúvida, e não sei o que lá, que não sei o que. Cara, só vai. Porque o caminho, ele se faz caminhando. Ele aparece enquanto você caminha. É tipo você dirigindo de noite, e o farol, ele consegue iluminar só, sei lá, 5, 10 metros. Vamos botar 10 metros. Ou 50 metros, sei lá. O farol, ele vai iluminar só 50 metros. Se você não tiver ali com o Google Maps, com o GPS ligado, você não sabe se tem uma curva lá mais na frente, se não tem. Mas você continua, por quê? O caminho, ele continua aparecendo para você. O caminho vai sendo iluminado gradativamente. Funciona assim para o aprendizado de alemão também. E eu vou te dar um exemplo prático. Muitas vezes eu queria falar em alemão assim, sei lá, velho, então, o documento já foi assinado. Ah, o documento já foi assinado. Aí eu pensava assim, poxa, o documento foi assinado. Como é que eu falo isso em alemão, hein, velho? Será que tem alguma aula que explica isso? O documento foi assinado? Que eu sei que é uma frase passiva, né? Será que tem assunto de alemão para isso e tal? E eu tava lá no A1, tava no começo. Um belo dia fui ter aula de passivo em alemão.
Aí aprendi a falar isso em alemão. Aí eu falei, que interessante, né? No começo eu tinha tanta insegurança sobre como falar isso em alemão. Como eu falo uma frase desse tipo em alemão? É possível dizer isso em alemão? É não sei o que, não sei o que, não sei o que. É possível dizer praticamente tudo em alemão. Como é que você vai aprender a como fazer isso? Se você continuar. Porque o caminho se faz caminhando. E lembra dessa escada que eu te falei. Imagina uma imagem aí. Você está subindo uma escada, só que o próximo degrau é criado quando você se movimenta. Se você não se movimentar, nada vai ser criado. É exatamente assim para tudo que você precisa aprender na sua vida. Só faz, você precisa fazer. Você precisa se colocar em ação. Se você não se coloca em ação, vem travamento, vem dúvida, vem insegurança. Você precisa se colocar em ação. E você precisa fazer de tudo para agir. Você precisa tornar a ação, você precisa facilitar você entrar em ação. Como é que você vai facilitar você entrar em ação? Tudo que você perceber, cara, isso prejudica eu entrar em ação. Que é o quê? Dormir mal, no outro dia tá letárgico, lento, irritado ou irritada. Aí você percebe, cara, dormir mal me impede de entrar em ação. Se eu durmo mal, minhas escolhas no dia seguinte são péssimas. Tenho vontade de comer besteira, tô irritado pra caramba, tô arrastado aqui. Melhor o sono. Porra, depois que eu fico meia hora, uma hora no celular vendo besteira, dá um cansaço mental absurdo. Depois eu não consigo fazer nada. Pô, dificultou em entrar em ação. Para com essa merda. Então, tudo que dificultar você entrar em ação, você tem que eliminar da sua vida. E aí você se colocando em ação, tudo que você estava com dúvida, essas dúvidas vão sendo esclarecidas dia após dia se você entra em ação. Principalmente no mundo de hoje, né? Você está com um monte de dúvida que basta você abrir um áudio, conversar com o ChatGPT, trocar uma ideia e aquela dúvida é solucionada. Beleza? Então, toda vez que você se sentir, acho que eu não sou capaz não é pra mim, não sei o que lá, não sei o que lá, o que é que você vai fazer? Você vai falar em alemão isso aqui, ó. Das kriege ich hin. Eu consigo. Eu consigo, eu não quero saber de nada. Que é essa frase aqui, ó. Das kriege ich hin. Eu dou conta. A frase em alemão aqui, ó. Eu dou conta. Se você quer aprender como é que fala isso em alemão, eu dou conta. Das kriege ich hin. Eu dou conta. Eu dou conta. Se é grande demais hoje algo para você, você vai quebrar isso em pedaços. É meta de um ano? Divide depois em meses, em semanas, depois em dias. Depois você executa dia por dia. Teve um dia que eu não consegui fazer, volta no dia seguinte. Mas aí vai ampliar de um ano para um dia. Mas vai chegar. Melhor do que você não fazer nada. 10ª emoção traiçoeira. Bora para a última emoção traiçoeira. Desesperança. O que é desesperança? Que na psicologia é o tal do desamparo aprendido. Isso é muito massa, velho. Quando eu vi um psicólogo falando isso, minha mente explodiu. Desamparo aprendido. Caralho, que doideira. Isso aí também mudou a minha forma de agir, de decidir. Imagine só que você toma 3 tombos seguidos. Aí você pensa, não tem como não. Não nasci para isso. Tentei uma vez, não deu certo. Tentei 2 vezes, não deu certo de novo. Tentei 3, não deu certo. Não é para mim. Cara, só na terceira, depois da terceira você desiste. Isso é desamparo aprendido. Quando o seu cérebro ele tenta algo, você não tem sucesso, vem a frustração, você tenta de novo, frustração de novo, porque a expectativa não é atendida. Terceira vez, frustração de novo. E aí você para de tentar. Porque você jura que não é para você. Só que você parou muito cedo. Aquele cara lá que inventou a lâmpada, como é o nome dele? Diz a lenda que ele tentou mais de 1000 vezes. Nossa, o cara fracassou mais de 1000 vezes. Não fracassou. Você diz que é fracasso porque ele tentou mais de 1000 vezes. Ele não encarou como fracasso. Cada vez que ele tentava que não dava certo, sabe o que ele falava?
Olha, eu aprendi mais uma forma de não inventar a lâmpada. Ele tentou isso aqui, não deu certo. Isso aqui não deu certo. Fui para a segunda, não deu certo. Terceira não deu certo. Décima não deu certo. Vigésima não deu certo. Depois da 20ª ele olhou. Essas 20 vezes aqui que eu tentei, esses 20 caminhos não deram certo. Então eu não vou. Eu vou pro Thomas Edison. Isso mesmo. Obrigado, Rafael. E aí você vai para a 21ª. Você vai para a 21ª. Por quê? As 20 você tentou, os 20 caminhos anteriores não deram certo. Bora, 21º. Não quero saber de nada não, meu irmão. Depois 22º e vai para cima e acabou. A vida não continua, a gente não continua aqui vivendo, não vai ter que viver. O tempo não vai passar para todo mundo. Que passe você fazendo as coisas que você precisa fazer. Eu penso assim, eu acordo hoje e olho, beleza, tem um dia hoje, as cortinas se abriram para esse grande teatro que é a vida, e eu ao longo do meu dia eu vou tomar várias decisões no meu dia. Vou malhar ou não vou? Vou trabalhar, fazer a live ou não vou? Vou postar um vídeo ou não vou? Vou dar aula ou não vou? Vou preparar material ou não vou? Ao longo do seu dia são várias coisas que você vai fazendo. Vou dar um migué no trabalho ou não vou? Vou enrolar ou não vou? Vou escolher pensar diferente ou não vou? Pô, tô na live do Ravilha ali, peguei umas paradas mentais ali para aplicar. Vou aplicar ou não vou? Se ao longo do seu dia, você pode fazer várias escolhas. Cara, vai escolhendo aquilo que vai te levar pro próximo passo. Não é bonito, é cansativo, dói. Mas sabe o que eu penso? Eu penso o seguinte: é ruim demais você não evoluir. É ruim demais você se sentir fracassado ou fracassada. É ruim demais não ter dinheiro, é ruim demais não ter reconhecimento, é ruim demais não ter autonomia, é ruim demais se sentir impotente, é ruim demais isso é... Tá bom, é ruim, né? É horrível. É ruim demais correr atrás, é ruim demais se esforçar, é ruim demais abrir mão de besteira, é ruim demais não sei o que lá, é ruim demais crescer. Cara, eu vou pro outro ruim. Eu vou pro outro ruim de me esforçar. Que pelo menos vai ter um resultado positivo. O outro de casa tá me jogando na merda. Aí eu chego lá no final da minha vida, olho para trás e falo assim: puta que pariu. Eu poderia ter construído tanta coisa grandiosa, mas não construí e não fiz porque eu deixei a vida me levar. Milhares de oportunidades apareceram na minha frente, praticamente todas eu deixei passar. Por medo, por insegurança, por não me sentir preparado ou preparada. E tudo foi passando. Enquanto eu olhei muita gente crescer, evoluir, ter uma vida feliz, fazer viagens maravilhosas, enquanto eu estava na pindaíba desgraçada reclamando da vida. E aí, o problema é se essa clareza chegar no final da sua vida. Porque lá no fundo, não falta informação pra gente. Lá no fundo existe uma clareza, você sabe o que tem que ser feito. Só que você prefere ficar anestesiado ou anestesiada e não fazendo o que precisa ser feito. Aí vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando. Só que o arrependimento não vem agora. Ele aparece só anos depois. E o maior dos arrependimentos aparece lá no final da vida. É quando você olha para trás e fala assim: puta que pariu, que vida que eu levei. Foi boa, mas poderia ter sido muito melhor. Eu poderia ter feito muito mais. E eu não falo de você viver uma vida tendo burnout, na loucura, não sei o quê, mas faz um pouco mais. Faz um pouco mais. Que aí você já sai da média. O ser humano é medíocre. Mas não é medíocre porque é burro, é ruim, não sei o quê. Não, não é isso. É porque o nosso cérebro não quer esforço. Ele é programado para economizar energia. E se ele é programado para isso, como é que você sai disso? Clareza. Você tem que ter clareza assim: não vou ter vontade de estudar, velho. Não vou ter vontade de ir para academia. Tem gente que tem, mas a maioria não tem. Não vou ter vontade de fazer o que tem que ser feito. Aí você tem que pensar o seguinte: já que eu não tenho vontade, já que não é bonito, eu vou tentar fazer as coisas vou tentar facilitar tudo isso. Porque eu aprendi também isso de um tempo para cá. Como assim eu aprendi isso de um tempo pra cá? Porque é o seguinte, cara, foi o miserável ChatGPT que falou isso comigo. Ele falou assim, eu falei: ChatGPT, porra, foi novembro do ano passado, né?
Falei, porra, eu adoeci 2 vezes em novembro. Eu tive uma gripe forte no começo, depois no final de novembro eu adoeci de novo. O que é que tá acontecendo e tal? Ele me explica sua rotina. Eu falei, parará, tarará, tarará, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele falou, cara, é o seguinte, você tá trabalhando 16 horas por dia, na loucura, produzindo muito conteúdo, material, etc. Você tá perto de ter burnout, seu sistema, você tá estressado, você tá sob pressão, não sei o que, não sei o que, não sei o que, por isso você tá adoecendo. Eu falei, cara, mas como é que mas eu tô executando. Ele falou, você tá executando as coisas que precisa fazer, mas com alto custo. Você pode executar com um custo menor. Aí minha ficha caiu. Como assim? Caralho, que loucura, né? Eu até consigo fazer quase as mesmas coisas que eu estou fazendo, de número de tarefas, etc., ter alta performance, mas com um custo menor. E aí eu percebi que eu tinha que dormir 10 horas da noite. Eu percebi que eu estava proibido de usar celular para consumir. Eu poderia usar só para produzir, consumir não. E eu comecei a fazer isso. Falei, não vou usar celular para consumir, só para produzir. Não vou dormir mais do que 10 horas da noite, eu vou dormir cedo e que se dane. Qualquer outro vício que eu tiver, eu vou eliminar. E aí parei de fazer umas paradas também e comecei a ter mais energia, mais foco. E eu comecei a executar as mesmas tarefas, só que com um custo mental ou de esforço menor. E aí parece que virou uma ficha, em mim, na minha cabeça, que foi o seguinte. Eu tive um dia muito produtivo, só que eu não me senti exausto no final do dia. Eu fui produzindo aquelas coisas e pensando, claro, que clareza mental que eu tô uma máquina, o que é que tá acontecendo e tal. E eu fui avaliar que se você cuida do sono, tira a tela, elimina a tela, quando você se alimenta melhor, pratica esporte, você vira uma máquina. Não do dia para noite. Depois de ali uma semaninha, você bonitinho, você já começa a perceber que você tá uma máquina. E aí o seu trabalho que você hoje odeia, os relatórios, aquelas planilhas chatas do caramba que você tem que preencher, você começa a fazer tudo isso com um custo muito menor. Como assim custo menor? Você não se sente tão cansado. Sua atenção tá assim, você tá se sentindo um leão, uma leoa. Você fala, rapaz, que loucura é essa? Por que isso aconteceu? Por causa das suas boas escolhas relacionadas a sono, alimentação e exercício. Eu falei, rapaz, que coisa massa que aconteceu, né, velho? Ou seja, eu ajustei algumas coisas e o custo de ter alta performance foi menor. O esforço foi menor. Então, assim, você pode até entender, me desenvolver, estudar alemão, né, me dedicar, tem um custo muito alto. Todo mundo concorda que tem um custo alto, que exige esforço, alta responsabilidade, energia. E a gente não quer gastar energia. O cérebro é programado para não gastar. Beleza. Só que o que você vai fazer? É chato, é ruim, não é bonito. Só que mesmo sendo chato, ruim e não bonito, eu vou fazer de tudo para facilitar a execução dessas paradas aqui. E aí quando você começa a facilitar a execução do que não é bonito, do que precisa ser feito, você fica feliz de uma forma que é indescritível. Você começa até a se questionar, você fala assim, caramba, eu nunca fui essa pessoa que estuda assim. Eu nunca fui essa pessoa que tem esse nível de concentração. Eu nunca fui essa pessoa assim, só que, claro, tem 20 anos você dormindo mal, pô. Tem 20 anos você dormindo depois de 10 horas da noite. 20 anos. Desde quando tem smartphone, você dorme com o celular na sua cara. Desde quando tem smartphone, você está o tempo todo com a cara no celular. O dia inteiro. Você nunca testou ficar uma semana mexendo no celular meia horinha por dia, dormindo 10 horas da noite, você nunca testou. Porque um dia que você testar, você vai falar assim, é outra vida. É outra vida. Eu testei, é outra vida. Testa que você vai falar assim, eu estou na felicidade absurda. Não estou me segurando de felicidade. Não estou me aguentando de felicidade. É isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Não estou me aguentando de felicidade. O foco, o nível. E aí, trazendo o que o ChatGPT falou para mim, fiquei muito feliz. Falou assim, o custo diminuiu. Você está executando as mesmas tarefas com custo mental muito menor. Porra, velho. Isso aí mudou minha vida. Então,
Cuidado com isso. A 10ª emoção traiçoeira, para a gente fechar, é justamente esse lance de desesperança. O desamparo aprendido. Toma tombo e desiste. Não é para desistir. Tome tombo e continue. Em algum momento você vai encontrar o caminho. E na verdade eu já posso te oferecer o caminho. É uma aula gratuita, você não vai pagar um centavo por isso. E eu peguei 9 anos de experiência no idioma, coloquei numa aula. Não é aulazinha também de 2 minutos não, para de preguiça. Vá lá no link da bio, o link do meu perfil no Instagram, clica, assiste a aula, que tua mente vai explodir, vai ampliar em relação ao aprendizado de alemão. E quando você aprende o que está na aula, não tem como desaprender, não tem como desver. E seu nível de consciência sai do 1 e vai para o 10. A ponto de você, mesmo sem saber nada de alemão, você vai conseguir dar conselho para quem está estudando há 5 anos e está passando perrengue. Não é que você vai dar conselho falando como dizer tal coisa em alemão. Você vai falar assim, ó, como você está fazendo, está errado, é por isso que você não está tendo resultado. Então, para a gente finalizar, a gente trabalhou aqui 10 emoções que sabotam o teu aprendizado de alemão e, no final das contas, não é necessariamente seu nível de alemão que tá te envergonhando, que está te bloqueando. Geralmente, a emoção errada está tomando conta de você, você não tem clareza dessa emoção, não sabe como lidar com ela e simplesmente age no piloto automático. Então, a partir de hoje, se você está aqui desde o começo até o final, é importante você tirar o microfone da emoção traiçoeira. Tira o microfone dela. Fala assim para ela, ó, cala a boca. Emoção, eu posso até te sentir, mas eu não me identifico com você e depois de alguns segundos te observando, você vai diminuir. E aí, você vai começar a fazer do seu jeito, com clareza e com a sapiência. Opa, nunca mais, tem muitos anos que eu não falo essa palavra. Com a sabedoria com a clareza de que você é capaz de fazer o que você tem que fazer. Beleza? A gente se encontra então quarta-feira. Quem chegou mais no final, eu vou salvar a live agora. Eu espero que você veja. Fica uma live grande, mais profunda. E eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que não sabe lidar com essas emoções traiçoeiras, beleza? A gente tem live aqui toda segunda e quarta, 12h30, horário da Alemanha. E a gente se vê então quarta-feira, 12h30. Tamo junto!